Há algo invisível correndo por suas veias que, para a maioria, passa despercebido. É uma pequena molécula na superfície das suas hemácias, o antígeno D do sistema RH, que 85% das pessoas possuem e que 15% não possuem. Essa ausência não é apenas um número em uma tabela. No passado, já foi a diferença entre a vida e a morte de um bebê. Hoje, é o ponto de partida para histórias, mitos e teorias que ligam genética, poder e religião. DNA humano alterado. Será que existe de fato um código proibido que a história esconde? Imagine por um momento duas linhas paralelas. De um lado, a explicação que a ciência oferece: mutações, deriva genética, eventos populacionais. Do outro, lendas antigas que falam de linhagens diferentes, testamentando um mundo onde o sangue carrega distinções que ordenam destino e hierarquias. Entre essas linhas, há zonas cinzentas. É nelas que nasce a pergunta que guia este relato. A diferença no sangue humano aponta para um acidente evolutivo comum ou para algo mais profundo. Talvez humano demais para ser chamado de mistério, e ao mesmo tempo demasiado simbólico para ser descartado. Antes de mergulhar nas narrativas, pegue um momento para olhar o próprio corpo. O antígeno D não é magia. É informação codificada em um gene chamado RHD. Ele age como uma etiqueta na superfície das células vermelhas, e para quem a tem, o sistema imunológico a reconhece como parte do próprio corpo. Para quem não a tem, ela é inexistente, e se exposto a sangue que a possui, o organismo pode reagir como se fosse uma ameaça. Em termos práticos, na era pré-Rogam, essa diferença determinava rixas trágicas entre mães e filhos. Hoje, determina protocolos em hospitais, testes e medicamentos que previnem consequências sérias. A história da descoberta é também uma história de ciência aplicada e sobrevivência. No início do século XX, Karl Landsteiner já havia estabelecido o sistema ABO. Décadas depois, cientistas como Alexander Wiener e Philip Levine mapearam o que hoje chamamos de fator RH. O nome veio do macaco rhesus. Foi em experimentos com antígenos desse animal que se reconheceu uma semelhança, e a etiqueta pegou. Com o tempo, a pesquisa identificou o RHD como o principal responsável pelo positivo-negativo que vemos nas fitas de papel do laboratório. Hoje sabemos que, em muitos casos, a ausência desse antígeno decorre de uma deleção do gene RHD ou de variantes que tornam o antígeno não detectável. Em termos de imagem, pense no gene como um parágrafo em um livro. Quando ele é apagado, o texto perde uma informação que os leitores do sistema imunológico haviam aprendido a esperar. Esse parágrafo faltante tem consequências concretas. Se uma mulher RH negativa carrega um feto RH positivo, seu corpo pode, no momento do parto ou por outros sangramentos, ser exposto a células fetais portadoras do antígeno D. Em resposta, ela pode produzir anticorpos anti-D. Se em uma gestação subsequente outro feto for Ra positivo, esses anticorpos podem atravessar a placenta e destruir as hemácias do feto, levando à doença hemolítica do recém-nascido. Uma condição que, sem intervenções, pode ser letal. Foi esse ciclo de perda e sofrimento que impulsionou pesquisas clínicas e, eventualmente, a criação do RhoD Immunoglobulin, uma profilaxia que, quando administrada adequadamente, impede a sensibilização da mãe e transformou um problema comum em algo largamente evitável na prática obstétrica moderna. Mas a pergunta que ocupa o lugar do mistério não é a clínica. Ela é histórica e cultural. Como essa ausência de um antígeno, aparentemente simples, distribuiu-se pelo mapa humano de um modo tão desigual? Por que certas populações apresentam frequências muito mais altas de RH negatividade do que outras? E por que, em torno dessas diferenças, se formaram mitos e narrativas que atravessam eras? Olhe para um mapa genético global e você verá padrões. Em linhas gerais, o fenótipo RH negativo é mais frequente entre populações de origem europeia, com uma média mais próxima de 15% no conjunto de descendentes europeus, enquanto em outras regiões, as frequências são bem menores. Há, no entanto, um ponto que salta aos olhos. A região do País Basco e áreas adjacentes no norte da Península Ibérica mostram uma prevalência relativamente alta de RH negatividade,
percentuais que, em determinados estudos e amostragens, chegam a ser o dobro ou até mais da média regional. Esse ponto quente no mapa é uma das principais razões pelas quais o RH negativo tornou-se tema de especulação. Quando um traço raro se agrupa em torno de um povo que também guarda singularidades linguísticas e culturais, a tentação de ligar traços torna-se poderosa. O País Basco guarda particularidades que alimentam a imaginação científica e a narrativa popular. Sua língua, o euskara, é uma ilha linguística na Europa Ocidental. Não pertence ao ramo indo-europeu que domina o continente. Isso levou muitos a sugerir uma continuidade profunda daquela população no território. Um relicário de grupos que preexistiram às grandes migrações neolíticas e até às ondas de povos posteriores. A arqueologia regional, com grutas e arte rupestre, acrescenta uma estética de antiguidade. Em camadas profundas do território, encontram-se vestígios que parecem testemunhar ocupações humanas muito antigas. O resultado é um mosaico tentador. Um povo com uma língua isolada, um legado arqueológico respeitável e um pico de uma característica genética relativamente rara. É fácil ver como, desde o século XIX, esse conjunto tenha alimentado especulações sobre origens diferentes. Mas a ciência tem maneiras de desarmar encantamentos. Análises de DNA antigo, ADNA, estudos de composição genética e modelos demográficos sugerem que a história populacional da Península Ibérica é complexa. A região recebeu pelo menos 3 grandes aportes: caçadores-coletores locais do Paleolítico, agricultores neolíticos que se espalharam da Anatólia há cerca de 8 a 9 mil anos, e migrações posteriores associadas às estepes pôneis, cada uma influenciando o mosaico genético. Em alguns momentos, grupos isolados experimentaram efeitos de fundador. Quando uma pequena população se estabelece e cresce separada do resto, alelos raros podem aumentar de frequência, por pura sorte. A deriva genética pode amplificar essas diferenças. Em termos práticos, o padrão RH negativo entre os bascos pode ser explicado por uma combinação desses processos: isolamento relativo, efeitos fundadores e história demográfica. Isso é plausível e consistente com o que se conhece de genética de populações. Ainda que a explicação populacional seja robusta, ela não satisfaz a vertente simbólica da curiosidade humana. O fascínio pelo sangue diferente não é somente científico, ele é narrativo. Do outro lado do espectro histórico, textos e mitos antigos falam de maneiras variadas sobre linhagens distintas, sobre seres que cruzaram fronteiras, misturaram céus e terra, ou marcaram certas famílias com uma condição out of the ordinary. Esses relatos não são evidência biológica, mas são cruciais para entender por que, ao encontrar um padrão genético incomum, sociedades e pessoas tendem imediatamente a costurá-lo a histórias de origem e destino. Para muitos estudiosos e leitores, Gênesis 6, os filhos de Deus que tomaram esposas humanas, é uma passagem que acende imaginações. Em tradições extracanônicas como o livro de Enoque, esse episódio é ampliado, detalhando uma narrativa de anjos observadores, transgressões e descendentes que rompem a fronteira entre humano e outra coisa. Em outras culturas, de Suméria a Industão, encontramos mitos sobre divindades que casam com mortais e geram linhagens especiais, os deuses como padrinhos do sangue humano. Essas imagens constroem um quadro simbólico no qual o sangue torna-se índice de diferença essencial. E quando uma diferença biológica real aparece, como o RH negativo, o tecido narrativo encontra um ponto de ancoragem. Importa sublinhar com firmeza metodológica que textos antigos não são evidência genética. Eles são janelas para as preocupações, ansiedades e imaginações de povos que tentaram entender o mundo com as ferramentas que tinham: mitos, rituais e genealogias simbólicas. Ler Gênesis ou Enoque como mapa de biologia seria cometer uma categoria de erro. Ainda assim, ignorar que essas narrativas moldam a forma como populações reagem ao conhecimento moderno seria também fechar os olhos à dinâmica humana que transforma descobertas em identidade. Ao longo do último século,
A ideia de que uma minoria biológica pudesse apontar para linhagens superiores ou diferentes encontrou terreno fértil nas elites históricas. Famílias reais e casas dinásticas, em particular, alimentaram, por tradição e por escolha, práticas de endogamia que buscavam preservar sangue puro. Isso aparece em exemplos dramáticos, como as genealogias da dinastia Habsburgo, cuja consanguinidade é até hoje lembrada pela mandíbula Habsburgo, e outros traços fenotípicos. É vital, no entanto, não confundir correlação com causalidade genética simplista. A endogamia pode de fato aumentar a probabilidade de expressão de traços recessivos e de certas doenças hereditárias, porque reduz a variabilidade genética. Mas isso não implica que as elites possuíssem alelos místicos ou alterados que as tornassem superiores. A linguagem do sangue azul é simbólica, um rótulo social que não corresponde à biologia de qualidade ou valor. Há uma lição prática aqui. As mesmas dinâmicas sociais que preservam tradições e hierarquias também podem preservar variantes genéticas, sem que haja qualquer intenção consciente ou tecnologia envolvida. Raridade genética e poder social podem caminhar juntos. Não porque o poder produz uma biologia extraordinária, mas porque o poder molda padrões de acasalamento, sobrevivência e reprodução. Entramos então no território das narrativas contemporâneas. Na internet e em círculos especializados, comunidades de pessoas RH negativas consolidaram uma identidade que mistura ciência, experiência pessoal e mito. Relatos de sensibilidades, sonhos vívidos, sensorialidade distinta ou experiências de abdução aparecem com frequência em fóruns e grupos fechados. Psicologicamente, há explicações plausíveis para isso. O senso de comunidade, a busca por significado e a amplificação de anedotas pelo eco das redes sociais. Quando alguém relata um evento extraordinário e encontra outros que interpretam a mesma diferença como sinal de algo maior, forma-se um discurso coletivo que retroalimenta crenças e expectativas. Isso não significa que todas as vozes deviam ser ridicularizadas. Há pessoas que relatam sofrimento real, perdas gestacionais, complicações médicas, estigma, e merecem empatia e escuta. A linha que o investigador deve traçar é entre narrativas anedóticas e evidência controlada. Testemunhos valem como dados sociológicos, emocionais e psicológicos. Eles não substituem estudos clínicos e genéticos com amostras representativas e controle de viés. Ao mesmo tempo, entender por que comunidades formam crenças alternativas é um exercício essencial para a divulgação científica e para a saúde pública. Entre as expressões mais espetaculares dessa construção narrativa estão as teorias alternativas que conectam RH negatividade a intervenções externas, relatos de alienígenas, de experimentos antigos, de linhagens manipuladas por forças além da história. Autores como Zecharia Sitchin popularizaram leituras de textos sumérios que, segundo seus defensores, apontariam para visitantes cósmicos e uma engenharia deliberada do humano. Essas interpretações têm um apelo retumbante, oferecem uma história unitária e grandiosa que encaixa fragmentos desconexos, genética, mitos, achados arqueológicos, numa narrativa única e transcendental. A crítica acadêmica dessas teorias é contundente. Traduções e interpretações tendenciosas, uso seletivo de fontes, ausência de evidência material e extrapolações da linguística para a genética compõem um painel de fragilidades metodológicas. Quando a hipótese é extraordinária, a evidência deve ser extremamente sólida. No caso de alegações de intervenção exógena no genoma humano, o que se encontra são lacunas interpretativas e narrativas poderosas, mas não evidência genética que demonstre um aporte não humano. A explicação mais parcimoniosa, a que respeita o princípio de menos suposições, permanece a da variação humana moldada por mutações, deriva e seleção. Ainda assim, não podemos varrer da cena a questão que instiga o nosso título. Por que, se não houve intervenção externa, emergem mitos tão persistentes e recorrentes sobre linhagens alteradas? A resposta está tanto na psicologia humana quanto na história das sociedades.
Humanos buscam padrões e sentido. Tradições religiosas e mitológicas oferecem estruturas explicativas para desigualdades e para momentos de crise. Famílias que detêm poder precisam justificar a manutenção desse poder. E narrativas de origem, reais ou fabricadas, cumprem esse papel. Além disso, a ciência, ao revelar diferenças, fornece matéria-prima para mitos modernos. Um resultado simples, como a frequência de um alelo, pode ser transformado em instrumento de identidade coletiva, arma retórica e, em casos extremos, em argumento político. Voltando aos fatos concretos, a hipótese científica sobre o surgimento do RH negativo é plural e com níveis distintos de certeza. Uma possibilidade é que a ausência do RHD tenha surgido como uma mutação única em um indivíduo ancestral. Caso esse indivíduo tenha sido progenitor de uma pequena população isolada, o traço poderia ter sido amplificado por um efeito fundador. Outra hipótese é que variantes diferentes capazes de produzir fenótipo RH negativo tenham surgido em momentos e populações diversas, convergindo em um resultado fenotípico semelhante. Estudos de DNA mostram que, entre europeus, o mecanismo mais comum é a deleção do gene RHD, enquanto em populações africanas e asiáticas, outros haplótipos e variantes podem estar envolvidos. As inferências sobre o tempo e o local precisos do surgimento variam conforme a amostra e a técnica. Alguns trabalhos apontam para origens muito antigas, outros para eventos que se cristalizaram em períodos pós-glaciais, quando a população europeia passou por mudanças demográficas intensas. Há também um último componente que precisa de menção: seleção natural. Por que um traço potencialmente neutro, ou mesmo desvantajoso em contextos clínicos, não desapareceu? A resposta prática é que nem sempre variantes raras são selecionadas contra com força suficiente para sumir. Muitas vezes, elas persistem por serem neutras em termos de aptidão ou por parceiras culturais e comportamentais que limitam sua exposição à seleção. Em alguns contextos, aliás, traços que parecem desvantajosos em uma métrica podem ter compensações em outra, um fenômeno chamado seleção balanceada. No caso do RH, a maior explicação ainda é demográfica e histórica, e não seleção positiva evidente. Enquanto traçamos esse mosaico de conhecimento, genética fundamental, impactos clínicos, padrões populacionais e história cultural, surge uma tensão narrativa irresistível. Por que, ao cruzarmos ciência e mito, sempre voltamos à mesma questão simbólica do código proibido? Por que certas diferenças biológicas acendem metáforas de exclusão e promessa? Parte da resposta está num mecanismo humano simples e antigo. A diferença, ao ser percebida, transforma-se em símbolo. Um gene ausente converte-se em identidade. Um traço raro vira tótem. Assim como as comunidades que preservam tradições orais, também as comunidades genéticas preservam memórias e marcas singulares. E onde há memória, há história. E onde há história, há poder de narrar o passado de formas que consolidam o presente. Nosso caminho até aqui cobriu a anatomia básica do fenômeno e as hipóteses científicas mais robustas, o RHD e sua ausência, as consequências clínicas e as formas de prevenção, a distribuição populacional com o enigma basco e as explicações demográficas plausíveis. Também tocamos o território simbólico, textos antigos que falam de linhagens especiais, genealogias reais que construíram legitimidade através da matéria do sangue, e comunidades modernas que reinterpretam diferenças biológicas como identidade. Em suma, reunimos peças diferentes de um quebra-cabeça cujo desenho completo ainda não se revela. Mas há um capítulo que merece atenção específica, porque opera justamente na fronteira entre mito e evidência. O modo como tradições religiosas antigas interpretaram transmissões de sangue e linhagem. Textos como o livro de Enoque expandem as narrativas bíblicas, descrevendo seres chamados vigilantes e suas proles de caráter ambíguo. Gênesis 6, por sua vez, oferece uma linha breve e enigmática que os intérpretes têm decifrado de formas diversas ao longo dos séculos. O que esses relatos nos contam, em primeiro lugar, sobre como sociedades antigas pensavam a diferença, e como essas representações antigas
podem ter se imbricado, ao longo do tempo, em leituras modernas que buscam em vestígios linguísticos, arqueológicos e genéticos a confirmação de antigas suspeitas? A resposta não é simples. Primeiro, porque as tradições religiosas foram escritas em contextos sociais específicos e carregam preocupações teológicas e morais, não relatórios biológicos. Segundo, porque a recepção desses textos é plural. Há leituras literais, simbólicas, mitopoéticas e sociológicas. Terceiro, porque a própria interpretação desses textos mudou conforme necessidades históricas. Ao analisar Gênesis e Enoque com olhos modernos, precisamos separar camadas. O conteúdo mítico, o que as histórias dizem, o uso litúrgico e jurídico, o que essas histórias regulavam, e a recepção posterior, como povos e elites reinterpretaram esses mitos. Só assim podemos ver claramente onde a narrativa ancestral termina e onde a invenção moderna de linhagens diferentes começa. Ao nos aproximarmos dessa interseção, genética, mito e poder, uma questão prática se impõe. Como equilibrar respeito por tradições, empatia por testemunhos contemporâneos e rigor científico? A resposta começa com distinções claras. Apontar o que é evidência, o que é hipótese e o que é imaginação narrativa. Ela continua com cuidado ético. Evitar que descobertas genéticas sejam apropriadas por discursos excludentes. E lembrar que o conhecimento sobre o sangue humano é uma ferramenta de saúde pública antes de ser matéria de mito. E é nesse ponto, entre a curiosidade legítima e a tentação de conclusões arrebatadas, que o fio da história puxa para o próximo nó. Se até agora percorremos genealogias de genes, demografias e tradições simbólicas, a etapa seguinte exige uma olhada mais profunda nas fontes que alimentaram as hipóteses mais ousadas. Precisamos abrir manuscritos, conferir traduções, escavar a origem das interpretações que ligam Nefilim, Enoque e Anunnaki ao nosso código genético. Também será necessário ouvir, com o rigor que a investigação pede, as comunidades contemporâneas que reivindicam sentidos especiais para o próprio sangue. Só assim será possível separar o que é elegante ficção explicativa do que sobra como evidência testável. Antes de seguir, um pedido rápido. Se esta investigação despertou algo em você, curiosidade, lembrança, uma história pessoal, deixe nos comentários de onde você assiste e, se quiser, qual o seu tipo sanguíneo. Isso não é para construir provas, mas para mapear sentimentos. Como as pessoas se relacionam com essa diferença no sangue? Esses relatos nos ajudam a entender o aspecto humano desse mistério, e apareceram centenas de vezes nas comunidades que estudamos. Seguindo adiante, vamos abrir os textos. Olhar para cópias antigas, para traduções que se tornaram pontos de partida de teorias, e para os historiadores que denunciaram os atalhos interpretativos mais comuns. Também vamos cruzar as evidências genéticas modernas com a cronologia arqueológica para tentar ver se há coerência, ou apenas coincidências poéticas, entre o que a molécula diz e o que os mitos narram. A linha que separa a ciência de especulação passará pela crítica meticulosa de fontes e pela ética de não transformar a ausência de resposta em prova de mistério proibido. E então entraremos passo a passo na sala onde história, linguagem e mito se encontram. As traduções modernas do Sumério, as reeditações do livro de Enoque no século XIX, os ensaios que transformaram passagens em chaves cosmológicas. Ali veremos como uma série de escolhas interpretativas, tomadas em contextos particulares, acabou por montar um edifício narrativo que hoje muitos tomam como evidência. Veremos também como a ciência genética, com suas ferramentas de sequenciamento e datação, oferece uma contranarrativa que é menos romântica, mas mais fiável. A tensão entre essas narrativas é justamente o território onde o código proibido se afirma, não como fato comprovado, mas como história que precisa ser desfeita com método para que possamos entender o que resta de real por trás do mito. Abrindo os manuscritos com cuidado, folheando traduções e variações textuais, encontramos uma lição metodológica. Cada palavra antiga que chega até nós passou por mãos, olhos e agendas. O livro de Enoque, por exemplo, circulou por séculos como texto extracanônico em diversas comunidades,
Sua influência é indiscutível nas tradições que leram Gênesis como um texto cheio de camadas e de vozes antigas. Mas a passagem que fala de vigilantes e suas proles não é um relatório científico. É uma narrativa moral que tenta explicar por que o mundo, na visão de seus autores, ficou quebrado. Ler isso como mapa de genética é um deslocamento de registro. Estamos usando um texto cujo objetivo é explicar o mal, a transgressão e a ordem social para responder à pergunta biológica sobre a frequência de um alelo. O mesmo acontece quando cruzamos mitos sumérios com alegações de engenharia genética antiga. Autores que transformaram tábuas cuneiformes em um roteiro de intervenção extraterrestre frequentemente cometeram dois movimentos problemáticos: isolar palavras fora de contexto e traduzir por analogia. A linguística comparada e a assiriologia mostram que linhas inteiras de interpretação dependem de escolhas lexicais e de reconstruções gramaticais que não são neutras. Quando especialistas em línguas sumérias, acadianas ou hebraicas apontam que certas leituras são tendenciosas ou anacrônicas, não estão só politizando o passado. Estão lembrando que tradução não é decodificação direta de uma cadeia fixa de sinais, mas uma reconstrução interpretativa. Portanto, antes de aceitar um salto interpretativo que leva de homem distinto em um texto antigo para seres geneticamente alterados na história humana, precisamos de um protocolo. Esse protocolo tem 3 passos. Primeiro, filtrar as fontes e situá-las historicamente. Segundo, confrontar as traduções com o consenso acadêmico. Terceiro, colocar as narrativas em diálogo com evidências físicas e genéticas datadas. É isso que segue. Não desprezar os mitos. Eles contam muito sobre o imaginário humano, mas também não confundi-los com provas. Olhar para o genoma humano com essa postura exige menos romance e mais microscópio. No caso do sistema RH, os laboratórios modernos não buscam sinais de uma mão externa, mas padrões de mutação e recombinação. O que a genética populacional faz é reconstruir árvores de relacionamento entre variantes, estimar tempos de coalescência, quando variantes compartilhadas remontam a um ancestral comum, e modelar como migrações e isolamento afetaram frequências. Esses métodos não são infalíveis, dependem de amostras de pressupostos sobre taxas de mutação e de modelos demográficos, mas são precisamente o tipo de ferramenta que separa a hipótese de mera especulação épica. Um caminho promissor, e ao mesmo tempo sensível, é o estudo de DNA antigo. Quando sequenciamos material genético de indivíduos datados por arqueologia, podemos perguntar: o traço RH negativo já estava presente naquela região, num dado momento? Em que frequência? Havia pulos dramáticos de incidência que coincidiam com camadas arqueológicas específicas, invasões ou períodos de isolamento? As respostas podem confirmar que, por exemplo, um pico moderno corresponde a um passado remoto ou, alternativamente, mostrar que a distribuição observada hoje é produto de processos recentes. Mas o DNA antigo tem seus limites. Preservação desigual, amostragem geográfica limitada. Vieses de quem e onde escavamos. Ainda assim, quando vários sítios independentes apontam para uma mesma história demográfica, a hipótese ganha consistência. Imagine, por exemplo, que uma conjunção de dados mostrasse presença consistente de haplótipos associados à deleção RHD em restos humanos do norte da Península Ibérica, datados de 5.000 anos atrás. Isso sugeriria que a misteriosa alta frequência basca tem raízes antigas. Agora imagine o contrário: a ausência dessas marcas em camadas antigas e uma aparição mais tardia. A cada cenário, a narrativa muda, e é essa mudança que separa a curiosidade responsável da construção sensacionalista. Ao discutir a questão técnica do gene, vale lembrar algo que toca o repertório de metáforas que usamos. RHD não é um livro inteiro. É um parágrafo que pode ser apagado, copiado erradamente ou transcrito de modo diferente em cópias. Às vezes, o mesmo resultado fenotípico, a ausência do antígeno D na superfície das hemácias, pode decorrer de mecanismos distintos, dependendo da população. Em europeus, a maior parte dos casos decorre de uma deleção do gene RHD. Em outras populações,
Mutações pontuais ou híbridos entre RHD e o gene RHCE podem explicar um fenótipo semelhante. Essa pluralidade molecular é importante porque enfraquece uma lógica teleológica. Se houvesse um único evento extraordinário, uma intervenção externa, esperaríamos uma assinatura uniforme. O que a genética revela, na maioria das vezes, é uma tapeçaria de soluções biológicas convergentes. Voltando aos textos antigos e às genealogias, há outro ponto que merece destaque: a instrumentalização do passado. Famílias poderosas sempre buscaram narrativas que justificassem seu lugar. Criar ou reafirmar mitologias de origem não é uma peculiaridade moderna. É uma técnica antiga de legitimação. Na Europa medieval e moderna, as genealogias foram reconstruídas, embelezadas e às vezes fabricadas para consolidar soberanias. Quando observamos que monarquias cultuavam a ideia do sangue nobre, precisamos perguntar: a nobreza dizia ter sangue diferente porque o tinha, ou porque dizer isso servia ao projeto de manter privilégios? Na maioria dos casos, a resposta é que a narrativa servia ao poder, mais do que o poder dependia de uma base biológica verificável. Isso não invalida a possibilidade de correlações locais entre linhagens endogâmicas e variantes genéticas específicas. De fato, quando segmentos de poder praticam casamento dentro de um grupo limitado, variantes podem por puro acaso se acumular, e efeitos recessivos podem emergir. Vimos isso em dinastias com altos níveis de consanguinidade, onde certas doenças genéticas se tornaram mais frequentes. Mas há uma diferença fundamental entre explicar como um grupo acumulou características por práticas sociais e afirmar que esses grupos eram depositários de uma melhoria biológica deliberada. A primeira é plausível e documentável. A segunda exige provas extraordinárias. As comunidades online de RH negativos que formaram identidades coletivas lançam outra luz sobre a questão. Nelas, se manifesta um fenômeno sociológico clássico, amplificado pela internet. Em espaços de diálogo fechado, padrões anedóticos ganham força pela repetição, sentidos compartilhados coalescem em narrativas que oferecem pertencimento. Quando alguém diz que sente uma sensorialidade diferente, encontra ecos entre outros, e a experiência pessoal, íntima e verdadeira para quem a vive, passa a integrar um repertório de sinais que valida a crença coletiva. Psicólogos sociais chamam isso de efeito de confirmação de grupo. Em comunidades de alto engajamento, a diversidade de interpretações diminui, e uma história considerada plausível pela maioria tende a prevalecer. Do ponto de vista de um investigador, essas vozes são valiosas como sinal social. Elas explicam a potência emocional do enigma. Não é apenas o traço genético em si, mas o modo como pessoas e grupos o incorporam em suas identidades. Isso transforma uma curiosidade científica num motor de mobilização. E mobilização gera narrativas mais amplas, algumas benignas, outras com potencial para danos, se usadas para justificar discriminação. Em termos de explicações alternativas que voltam e meia surgem nas margens do debate, intervenção extraterrestre, engenharia antiga, manipulação por elites com tecnologia desconhecida, é preciso aplicar uma regra de ouro epistemológica: avaliar a hipótese por seu poder explanatório e por sua parcimônia. Uma teoria que invoca agentes externos para explicar padrões genéticos precisa responder a perguntas muito exigentes. Quais seriam os mecanismos biológicos plausíveis? Onde estão as assinaturas inequívocas dessa intervenção no genoma? Há um gradiente inexplicável em dados arqueogenéticos que sugira algo além de mutação e deriva? Até agora, a resposta da maioria dos especialistas é negativa. Traduções contestadas, relatos anedóticos e padrões simbólicos não são evidências genéticas. Como se monta, então, esse edifício de especulação, e por que ele é tão resistente? Primeiro, porque fornece narrativas completas, começo, meio e fim, ao invés de probabilidades e incertezas. Segundo, porque dá aos indivíduos uma posição de conhecimento privilegiado. Conhecer o segredo é, para muitos, uma forma de resistência cultural. Terceiro, porque não exige o escrutínio metodológico que a ciência demanda. É mais fácil contar uma história coerente
do que esperar por dados que demandam tempo, dinheiro e metodologia rigorosa. Há também questões éticas cruciais. A história do século XX nos lembra do perigo de atribuir valor ontológico a diferenças biológicas. Narrativas que hierarquizam humanos com base em traços genéticos já serviram de guia para políticas abomináveis. Por isso, toda investigação que toca genética e identidade precisa explicitar riscos de má interpretação. É nosso dever enfatizar. Compreender a biologia não é um passe para legitimar exclusões. É uma ferramenta para cuidado, saúde e compreensão humana. E quanto ao que podemos fazer de concreto para avançar na investigação sem trair a ética? Proponho 3 vetores de pesquisa responsáveis. O primeiro é o fortalecimento de projetos de DNA antigo, que incluam amostras representativas da Península Ibérica e de outras regiões com picos de RH negatividade, sempre com protocolos de consentimento ético, diálogo com comunidades locais e critérios arqueológicos claros. O segundo é o aumento de estudos moleculares que mapeiem a diversidade de haplótipos associados ao fenótipo RH negativo em diferentes populações, para determinar se a convergência fenotípica decorre de mecanismos idênticos ou heterogêneos. O terceiro é interdisciplinaridade. Trazer historiadores, linguistas, antropólogos e cientistas juntos para ler as evidências em diálogo, evitando leituras que isolam um fragmento e o transformam em prova universal. Também é preciso um compromisso de comunicação pública. Quando novas descobertas surgirem, serão fragmentárias. É obrigação dos divulgadores de ciência explicitar incertezas, limitações e probabilidades. Dizer, não sabemos com clareza, é mais corajoso e útil do que enfeitar a ignorância com mitos confortáveis. A curiosidade responsável é aquela que tolera a frustração da incerteza enquanto amplia a busca por dados melhores. Se voltarmos a alguns exemplos históricos concretos, episódios de endogamia em casas reais, por exemplo, notaremos que a história não carece de dramas humanos. A dinastia Habsburgo ilustra como práticas matrimoniais podem produzir consequências biológicas observáveis. Esses casos funcionam como advertências. Há uma força poderosa na maneira como as estruturas sociais moldam o corpo das populações. Mas mesmo aqui, a lição é sociobiológica, não mística. Não há necessidade de postular intervenções externas quando as próprias dinâmicas humanas produzem resultados tão dramáticos. No plano pessoal, muitas pessoas que se identificam como RH negativas relatam sentimentos complexos, desde orgulho identitário até medo e exclusão. Essas experiências merecem escuta e cuidado. O diálogo entre ciência e comunidades é um caminho ético. Não se trata de desacreditar relatos, mas de dar-lhes contexto e ferramentas. Isso inclui acesso a informações médicas confiáveis, por exemplo, como funciona a profilaxia com imunoglobulina anti-D, por que a incompatibilidade materno-fetal pode ocorrer e que opções existem no sistema de saúde moderno. E também espaço para que histórias pessoais sejam valorizadas sem se tornarem fundamentos para generalizações perigosas. Há ainda um ponto de reflexão que toca o âmago do nosso título. Por que chamamos certas questões de proibidas? O atributo do proibido confere mistério e aumenta o valor simbólico. O que pode ser chamado de código proibido é muitas vezes simplesmente o conhecimento difícil. Resultados de pesquisas remotas, dados não divulgados, análises que aguardam financiamento. Em outros casos, a aura do proibido é deliberada, construída por quem lucra com a curiosidade alheia. Se existe de fato um código escondido, é menos um segredo científico inacessível e mais a soma de escolhas culturais, o que preservamos, o que valorizamos e o que tem sido seletivamente lembrado na narrativa pública. Ao fechar o círculo desta investigação, é útil retornar ao método profissional que deve guiar leituras, separar evidências observáveis de histórias que as emolduram, aplicar modelos demográficos antes de saltar para narrativas teleológicas e sempre situar afirmações em escalas de confiança. Quando afirmamos que a hipótese de intervenção externa no genoma humano não é, hoje, apoiada por dados robustos,
Não descartamos que haja perguntas abertas. Ao contrário, reconhecemos que a ciência é um empreendimento em progresso, que admite revisões e surpresas, contanto que estas surpresas venham com evidência que resista a escrutínio. A síntese que podemos oferecer, portanto, é dupla e equilibrada. No plano factual, as evidências atuais apontam para explicações naturais, mutações, deriva genética, efeitos fundadores, práticas sociais de acasalamento, como responsáveis pela distribuição do fenótipo RH negativo. No plano cultural, mitos antigos, genealogias dinásticas e comunidades modernas conferiram a essa diferença um significado que ultrapassa a biologia. O código proibido existe em um sentido simbólico. É o espaço em que falta informação, onde o imaginário preenche lacunas. Mas do ponto de vista estritamente científico, não há hoje um conjunto de provas que valide a tese de uma intervenção não humana ou de uma manipulação deliberada do genoma humano que explique o padrão RH. Terminar não significa encerrar a curiosidade. Pelo contrário, o fim desta narrativa é um convite ativo. Investigar mais profundamente requer paciência, financiamento e ética. É preciso coletar mais DNA antigo, com critérios rigorosos, ampliar amostras contemporâneas que incluam diversidade geográfica e social, e promover diálogos com comunidades afetadas para que a pesquisa não aconteça sobre elas, mas, com elas. Também é necessário reforçar a alfabetização genética no espaço público. Oferecer explicações acessíveis sobre por que uma mutação pode se espalhar, o que significa frequência alélica, e por que coincidências geográficas evocam histórias quando, muitas vezes, as explicações são simplesmente demográficas. E se você se pegou imaginando uma resposta definitiva para a pergunta do título, DNA humano alterado, o código proibido que a história esconde? Aqui está a resposta honesta que o método científico permite hoje. Não existem evidências robustas que suportem a ideia de uma alteração externa no genoma humano como explicação primária para o padrão RH negativo. O que existe é uma confluência fascinante de biologia, história e mito, que nos mostra como humanos transformam diferenças em narrativas de sentido. O código que precisamos decifrar com urgência é o código interpretativo. Como evitamos que descobertas científicas sejam convertidas em doutrinas identitárias ou justificativas de poder? Como garantimos que o estudo do sangue seja instrumento de saúde e não de discriminação? Se este vídeo acendeu perguntas em você, dúvidas, lembranças, histórias pessoais, compartilhe nos comentários de onde você assiste e, se quiser, seu tipo sanguíneo. Mais do que montar um banco de dados, queremos mapear a experiência humana. Como as pessoas vivem e sentem a diferença no próprio corpo. No material de apoio na descrição, você encontrará referências a estudos e resenhas acadêmicas que usei para construir essa investigação. Artigos sobre genética populacional, revisão de traduções antigas e textos de crítica a leituras tendenciosas das inscrições do Oriente Próximo. Por fim, um apelo. Mantenha a curiosidade, mas também o ceticismo. Atração por mistérios é uma energia poderosa. Que ela nos mova para pesquisas responsáveis e diálogos cuidadosos, e não para verdades ornamentais que ferem. Se você se interessou por essa investigação, inscreva-se no canal. Haverá mais episódios onde aprofundaremos aspectos específicos. DNA antigo da Península Ibérica, estudos moleculares do locus RHD, e entrevistas com antropólogos e especialistas em literatura antiga, que explicam como textos como o livro de Enoque foram lidos ao longo do tempo. A busca por respostas continua, com método, com empatia, e com a convicção de que algumas dúvidas só se resolvem quando juntamos ciência e humanidade.